Você trouxe a sua Bíblia? Glória a Deus. Então, se você trouxe a sua Bíblia, abra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25, a partir do verso 14. Pastor, essa foi a leitura do domingo passado. Quem estava aqui domingo passado? A nossa irmã Maiara trouxe uma palavra muito abençoada aqui para a gente, e uma das passagens que ela abordou foi essa parábola dos talentos. E eu costumo ouvir a mensagem e continuar remoendo. Essa semana falei com alguns irmãos, que também foram tocados por esta palavra, e não teve jeito, irmãos. Deus me deu essa palavra e eu quero aqui esmiuçar um pouquinho mais, porque nós sentimos a direção do Espírito Santo sobre a vida da igreja Mover em Amor, e nós vamos falar tudo aquilo que o Espírito Santo tem a nos dizer. Então te convido a apertar o seu cinto, que a gente vai decolar, amém? Aperte o seu cinto, que nós iremos decolar no Espírito. Nós temos um tema: o que você está fazendo com aquilo que Deus colocou em suas mãos? É uma indagação, é uma pergunta para nós: o que nós temos feito com o que Deus colocou nas nossas mãos para fazer? Eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida quanto ao que Deus colocou nas minhas mãos, e eu tenho também certeza que nas suas mãos Deus colocou algo para fazer. E a pergunta do Espírito Santo para nós hoje é: o que estamos fazendo com aquilo que Deus colocou em nossas mãos? Amém? Então vamos ler a palavra de Deus. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Depois, se tiver um tecladinho para me ajudar aqui, me ajuda bastante. Tem período que eu falo para os músicos: não precisa tocar, vamos só ouvir a palavra. Tem período que eu gosto de ouvir o fundo musical, e glória a Deus, o pastor é assim mesmo, cada culto uma emoção nova. Ainda bem que nós temos homens de Deus aqui, abençoados, para nos ajudar. Glória a Deus. Se você encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus, e se você tiver com a sua Bíblia impressa, mantenha aberta, que nós vamos meditar versículo por versículo aqui. Diz assim a palavra de Deus: e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, e cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. Frisem isso: e em seguida partiu de viagem, não esqueça disso. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente. Frisem a palavra sair imediatamente, ou a frase saiu imediatamente. Aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel. Grave essa palavra, fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel,
Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Gravem essa sentença. Por isso tive medo. Aleluias, perdi aqui o texto. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que te pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entregue-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Essas são palavras de Jesus. E ele fala essas palavras em forma de parábola. Parábola é história. Parábolas são histórias do cotidiano. Só que esta parábola dos talentos, intitulada como parábola dos talentos, é mais do que uma história qualquer. É Jesus profetizando. É a voz profética de Jesus trazendo uma realidade que haveria de acontecer. Aqui Jesus não havia sido preso, judiado, crucificado, não havia ressurreição. Jesus estava com os discípulos, e ele estava trazendo uma realidade vindoura, uma realidade futura. A ideia central desta parábola, a ideia central dessas palavras de Jesus pode ser resumida assim: Jesus, que é Deus, se fez carne, habitou entre nós e inaugurou algo que conhecemos como o reino de Deus. Existe o reino terreno, onde reis, onde governantes, onde poderosos comandam, mas existe um reino celestial, um reino dos céus, e a vinda de Jesus, né, a sua primeira vinda inaugura este reino dos céus. A parábola vai dizer que este rei que se fez carne, a saber Jesus, ele confia a continuidade da expansão deste reino aos seus discípulos. Que coisa linda é isso, amados! E é importante que a gente medite nesta palavra, entendendo a sua profundidade. Um rei que não é deste mundo, um rei que é dos céus, ele decide. A Bíblia vai dizer em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o teu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse Deus que é o Criador, que está lá em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, está lá em Gênesis dizendo: haja luz e houve luz. Ele cria todas as coisas estão debaixo do seu poder. Agora ele se torna carne, ele se torna homem e passa a habitar em nós, inaugurando este reino. Mas mais do que isto, é muito mais profundo do que isto. Ele confia aos seus discípulos a missão de dar continuidade da expansão deste reino, porque ele sabia que haveria de morrer, ressuscitar e voltar aos céus. É Lucas que registra este momento sublime. Após a ressurreição, Atos 1,
Jesus subindo aos céus e retornando aos céus. Lucas também registra em Atos 2 que o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos. Então, a parábola dos talentos conta a minha história, conta a sua história, conta a nossa história de um rei que veio, que confiou os seus bens e os seus talentos aos seus servos e seguiu em viagem. A Bíblia vai dizer aqui, no versículo 15, a cada um deu talentos e em seguida partiu de viagem. A parábola vai dizer que num determinado tempo, e os servos não sabem qual é esse tempo, o Senhor, que representa Deus na parábola, volta e faz uma reunião com seus discípulos, com seus servos, para ver o que cada um deles tinha feito com os talentos que lhe foram confiados. Pense nisso, amados. Imagina você, funcionário da Casa Branca. Um dos homens mais poderosos atualmente na terra é o Donald Trump. Estou fazendo uma comparação esdrúxula, porque não dá para comparar Jesus com Trump. Mas hoje, na atual conjuntura do mundo, Trump é um dos homens mais poderosos. Imagina você sendo funcionário do Trump, e ele te chama e diz: eu vou fazer uma viagem, e tem aqui todo o governo, você vai dar conta de um pedaço aqui dos Estados Unidos. Tem esse dinheiro, a riqueza dos Estados Unidos eu distribuo entre vocês, e vocês precisam dar conta disso, vocês precisam multiplicar. E quando eu voltar, eu vou ver se vocês administraram bem aquilo que eu coloquei na mão de vocês. Só que, quando a gente fala do reino dos céus, nós não estamos falando do Donald Trump. Nós estamos falando do Deus que é todo poderoso, que decidiu envolver pessoas comuns na realização dos seus propósitos. Eu vou repetir: o Deus que é todo poderoso, o único Deus, decidiu envolver pessoas comuns na realização dos seus propósitos eternos. Deixa eu te dizer, Deus está trabalhando na história, e durante a história Ele separou homens e mulheres para que os seus desígnios e os seus propósitos viessem a ser feitos. Então Ele escolhe Abraão, Ele escolhe Moisés, Ele escolhe Davi, Ele escolhe Ruth, Ele escolhe Esther, Ele escolhe Pedro, Tiago, João, e Ele escolhe você para que os desígnios dEle dessem continuidade, para que os propósitos eternos de Deus pudessem continuar a ser feito na terra. Aleluia! Isso é maravilhoso, amados, isso é profundo. A pergunta que nós devemos fazer não é quanto talento eu recebi, quanto talento você recebeu. Não é essa pergunta que você deve fazer. A pergunta que você deve fazer é: o que eu estou fazendo com aquilo que Deus colocou em minhas mãos? Essa é a pergunta. Não é se eu recebi talento, quantos talentos eu recebi, mas o que eu estou fazendo com aquilo que eu recebi das mãos do Senhor. A parábola dos talentos não está dizendo sobre dons pessoais, não. Quais são os dons que eu tenho? Sei fazer isso, sei fazer. Não é sobre isso, é sobre a responsabilidade de cada discípulo enquanto aguardam o retorno do Rei. É sobre isso, a parábola dos talentos é sobre isso. Nos traz este senso de responsabilidade. O que eu estou fazendo com aquilo que Deus colocou nas minhas mãos? Porque Ele vai voltar. Vamos para o texto. Quando eu olho para o texto, em primeiro lugar,
eu vejo que o rei nos concedeu o privilégio de sermos os seus mordomos. Levante a sua mão e diga: eu tenho o privilégio de ser mordomo do rei. No versículo 14, Jesus começa dizendo: o reino do céu será como um homem que, ao sair de viagem, esse homem representa Deus, chamou os seus servos, esses servos representam você, e confiou os seus bens, e confiou-lhes os seus bens. O texto diz: confiou-lhes os seus bens. Tudo começa com confiança. Será que Deus não poderia fazer a sua obra sozinho? Sim ou não? No Gênesis, ele não teve ajuda de ninguém. Apenas com a sua palavra ele cria todas as coisas. A trindade ali, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ele confiou. Deus não podia ter confiado essa nobre missão de continuar o reino dos céus na terra a anjos? Sim ou não? Talvez seria até mais coerente, porque nós somos falhos, nós temos a marca do pecado, o homem caiu lá desde o Gênesis. Deus poderia ter confiado a anjos a missão de dar continuidade do reino, mas não, ele escolheu chamar servos. Aleluia! Ele escolheu me chamar, ele escolheu te chamar, e isto é um privilégio. Então, quando nós olhamos a parábola dos talentos, o primeiro sentimento que nós devemos ter é um sentimento de privilégio. Eu sou privilegiado, porque nós não fomos chamados, eu não fui chamado para frequentar uma igreja, não, nós fomos chamados para participar daquilo que Deus está fazendo na história. Aleluia! Levante a mão e diga: eu sou um privilegiado. Aleluia! Nós somos privilegiados, amados. O Criador do universo, pensa nessa cena, o Criador do universo olhando para você e dizendo: eu quero colocar algo do reino nas suas mãos. Oh, aleluia! Eu quero colocar algo eterno nas tuas mãos. Isto muda a realidade de como nós encaramos a vida. Nós deixamos de ser meros espectadores da história e nos tornamos participantes. Essa é a responsabilidade, amados, de ser um discípulo de Jesus. Nós não estamos como espectadores vendo as coisas acontecer. Não, Deus nos engajou, Deus nos comissionou. Vocês serão participantes daquilo que eu tenho feito no decorrer da história para essa geração. Nós louvamos hoje: a nossa geração tem lenha para queimar, pode incendiar. Nós louvamos aqui que o nosso louvor não seja um momento, não seja algo vazio, algo religioso. Ei, Deus está te chamando como participante daquilo que Ele está fazendo na história. E levante a sua mão para eu te dizer: Ele vai te incendiar com o Espírito Santo. Aleluia. Talvez você esteja enterrando os seus talentos, mas a partir de hoje, assim diz o Senhor para você: sou eu que te dou forças para continuar. Você vai cumprir aquilo que eu coloquei nas tuas mãos para fazer. Aleluia. Porque eu escolhi as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. As Escrituras vai dizer que escolheu os pequeninos, os humildes, para envergonhar aqueles que estão fortes. Aleluia. Homens poderosos governam um mundo terreno, um reino terreno que vai perecer, que vai acabar. A traça corrói, mas nós trabalhamos para um reino que é eterno. Aleluia. Primeiro ponto é o privilégio que temos. Você é um privilegiado.
Você que um dia recebeu o toque do Espírito Santo, que coisa linda é isso, amados. Existe uma preciosa semente, Jesus vai contar uma parábola das sementes também, da semeadura. Existe uma preciosa semente que é a palavra de Deus, é a voz de Deus. E um semeador saiu a semear, Deus semeando na terra. E existem alguns tipos de terra. Na parábola Jesus vai dizer que existe a terra seca à beira do caminho, e a semente é semeada nessa terra, vêm as aves e comem a semente, levam a semente. Existe um outro tipo de terra que tem muitas pedras, é uma terra ruim, até brota alguma coisa, mas morre. Existe um terceiro tipo de terra que tem muitos espinhos, e brota a planta, mas os espinhos sufocam o crescimento daquela planta. Mas na parábola de Jesus ele vai dizer: existe um tipo de terra que eu chamo de terra boa, e esta terra boa, quando é semeada nela, ela multiplica, dá frutos em abundância. Ei, você é essa terra boa. Se um dia você ouviu a palavra de Deus, levantou a sua mão e disse: eu quero andar com Jesus, isso significa que você é terra boa. Aleluia. Deus colocou nas tuas mãos talentos para serem multiplicados. Você é um privilegiado. Você é uma privilegiada. Vire para o irmão que está ao teu lado. Eu sei que você não gosta de fazer isso, mas faça hoje, por amor ao pastor. Você é uma terra boa. Diga para ele: você é uma terra boa. Você é um privilegiado. Você é uma privilegiada. Aleluia! Glória a Deus. Em segundo lugar, o rei distribuiu responsabilidades de forma única. Lemos o 14, vamos ler o versículo 15. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, e a outro 1 talento. E é interessante que Jesus complementa dizendo: a cada um deu de acordo com a sua capacidade. Aqui existe algo importante, uma verdade poderosa. No reino não existe igualdade, no reino existe equidade. Cada um recebe de acordo com a sua capacidade. Primeira coisa que eu vejo é que o Senhor não distribui talentos que sejam aquém da capacidade desse servo multiplicar. Todos tiveram a oportunidade de receber talento de acordo com a sua capacidade. Então Deus não derrama sobre a vida de alguém algo que ele não possa carregar, que ele não dê conta. Então aquilo que Deus colocou na sua mão, você vai dar conta. Outra coisa que eu vejo: o Senhor da parábola não deixou ninguém de mão vazia. Deu para um, deu para outro. Ah não, você não serve. Todos receberam algo para fazer. E se você olhar na sua mão, você vai ver que você tem algo para fazer. Sabe por quê, amados? Porque você alcança pessoas que eu, como pastor, não consigo alcançar. Você acessa locais que eu jamais acessarei. E assim por diante. Deus te deu uma forma de falar com algumas pessoas que não é a forma como eu falarei. Então cada um vai alcançar uma multidão. Alguém vai encher um estádio, mas alguém vai pregar para os de dentro de casa e vai converter os seus filhos. E diante de Deus, o que enche estádio não tem maior valor do que aquele que prega para um. Uma vez eu conversando com uma serva do Senhor, há muitos anos atrás, e a gente falando sobre a obra de Deus, sobre trabalhar para o reino, ela falou algo que gravou no meu coração e na minha memória, eu não esqueço nunca mais. Ela falou: Deus me deu a missão de cuidar da minha mãe. Minha mãe já fala, ó, vocês perceberam, né? Aleluia, glória a Deus, te amo. Deus me deu a missão de cuidar da minha mãe ficou inválida, é muito nova ainda, e ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, eu tenho cuidado da minha mãe. Eu não tenho tempo para fazer mais nada. Eu só tenho tempo para cuidar da minha mãe, porque ela está inválida e tal.
E ela falava com um brilho nos olhos, e eu creio, pastor, que eu estou cumprindo a minha missão. Eu falei, glória a Deus, naquele dia Deus vai falar, seja bem-vinda, serva boa e fiel. Aleluia. Então não é a quantidade, amados, pensa numa orquestra, se todos tocassem saxofone, não teríamos uma orquestra, sim ou não? Cada instrumento tem uma função, o violino faz o seu papel, a bateria faz o seu papel, a clarinete faz o seu papel, o saxofone faz o seu papel, cada instrumento tem o seu papel. É o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 12, alguns versículos, dizendo que o corpo, a igreja, não é composta de um só membro, mas de muitos. E cada um tem a sua função, segundo a vontade dEle. Aleluia! Você não foi esquecido e você não carrega um peso maior do que você pode carregar. Está na medida certa. Está na medida certa. Qual que é a resposta que nós temos que dar a essa pergunta? O que então você está fazendo com aquilo que Deus colocou em suas mãos para fazer? Quais são as desculpas que você tem dado? Ou não? Aleluia! Hoje é manhã de ativação, meus queridos. Aleluia, nós não podemos nos conformar de cantar louvores tão abençoados, pular, aplaudir, chorar na presença do Senhor, sentir um arrepio e sair por essas portas da mesma maneira que nós entramos. Não podemos nos permitir a negligenciar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer. Aleluia! Aleluia, e aonde você vai fazer? Você vai fazer no seu dia a dia. Você vai abrir a sua boca, você vai orar por alguém, você vai estar ativado, ativada no Espírito. Não tem segredo, amados, não tem segredo. Você não precisa trazer um grande sermão, você não precisa cantar bem, ter a melhor afinação, você não precisa disso, você precisa fazer o que Deus já colocou no seu coração para fazer. Às vezes é um post na internet que vai alcançar alguém. Às vezes é uma conversa no almoço com colegas de trabalho. Às vezes é dentro da tua casa. Dentro da tua casa que você precisa se posicionar, orar, buscar a Deus, ter conversas maduras. Às vezes sabe o que é uma reconciliação? É deixar o orgulho de lado, baixar a bola e falar, vamos seguir em frente, porque Deus me chamou para amar pessoas. Às vezes é deixar uma mágoa de lado, uma desunião do lado, é fazer aquela ligação que você sabe que tem que fazer e não faz. É simples. Muitas vezes a gente negligencia, muitas vezes a gente endurece o coração. Queridos, vou repetir de novo, nós somos privilegiados. Ele é o Rei que nos comissionou. Em terceiro lugar de 4, o reino exige urgência, porque o rei vai voltar. Alguém sabe o dia que Jesus voltará? A Bíblia diz que ninguém sabe, nem o filho, somente o Pai sabe. Então, o reino, ou o rei, exige urgência. Vamos para o texto. Olha o que diz o versículo 16: o que havia recebido 5 talentos, ficou dormindo? Coloque aí no telão o versículo de número, qual o número que eu falei? 16, estão ligados, aleluia. Olha lá, o que havia recebido 5 talentos, deu uma descansada e depois foi pensar na vida. Planejou, deixa eu planejar, no momento certo eu começo. Ele ficou prostrado falando, 5 talentos é muito para mim. Eu preciso ver o que eu vou fazer com isso aqui. Não estou pronto, não estou preparado ainda. O que a palavra diz? Ele saiu imediatamente. Observe a palavra imediatamente. Sabe o que esses servos entenderam? Porque o que recebeu 2 talentos fez a mesma coisa. Saiu para multiplicar.
eles entenderam uma coisa: o tempo era limitado. Segunda coisa que eles entenderam: o Senhor voltaria. Terceira coisa que eles entenderam: não sabiam quando voltariam, então começaram imediatamente. Aleluia, coisa linda é isso, amados. Tempo limitado, a certeza da volta do Senhor, e a dúvida: quando essa volta vai ser? Vai ser amanhã? Vai ser daqui a pouco? Daqui a algumas horas? Ele vai ficar um mês fora, um ano? Se a gente não sabe, o que a gente faz? A gente sai de imediato para fazer o que precisa ser feito, em nome de Jesus. A pergunta que eu quero fazer para você hoje é: e se Jesus voltasse hoje? E se antes da gente terminar este culto, Jesus voltasse? Ele encontraria você fazendo o quê? Pastor, está pesado. Eu falei que ia ser uma feijoada hoje, hein? Aleluia. Quem gosta de feijoada aqui? Glória a Deus. Eu prefiro uma feijoada do que uma canjinha de galinha. Eu não sei vocês. Feijoada, irmãos, pode ser de manhã, né, no almoço, na janta. Esse negócio de, sábado eu vou comer uma feijoada. Tem feijoada hoje? Bota o prato aí que eu vou comer. Eu não sei se é assim. Canjinha de galinha é só quando a gente está muito doentinho, né? Sabe? Estou febril, vou tomar uma canjinha de galinha aqui. É feijoada, irmãos, aleluia, glória a Deus. A pergunta é: se Jesus voltasse hoje, o que Ele encontraria? O que você estaria fazendo? Ele encontraria você fazendo o quê? Reflexão para nós. Sabe por quê? Porque o rei tem urgência, o reino tem urgência. Enquanto nós estamos aqui, vidas estão se perdendo. Enquanto nós estamos aqui, pessoas estão perdendo o rumo. Divórcios estão acontecendo, famílias estão sendo separadas, jovens estão sendo sequestrados, comissionados pelo tráfico de drogas. Há uma desgraça acontecendo no mundo, amados. Mas nós somos privilegiados porque Deus vai usar eu e você para fazer a diferença neste mundo. Quantos querem isso? Aleluia. Deus vai usar você. Levante a sua mão que eu quero falar com voz profética aqui. Deus vai mudar você vai usar você para mudar a situação dentro da tua casa. Deus vai usar você para trazer o seu filho de volta. Deus vai usar você para restaurar famílias. Deus vai usar você para que vidas sejam libertas das drogas e de tantas outras coisas. Deus usará você para que pessoas não tirem suas próprias vidas. Deus usará você para resolver o conflito aonde quer que seja, porque a bênção do Senhor foi derramada sobre a sua vida. Você possui a marca da promessa, você possui a bênção de Deus. Aleluias, aleluia. Eu acho que você não entendeu, porque você está meio assim tremendo. Deus vai usar você do jeitinho como você é. Aleluia. Você não precisa se preocupar em mudar o seu linguajar. Você não precisa se preocupar com nada. A única preocupação que nós devemos ter é: eu preciso começar hoje. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por último, quais são as desculpas que nos impedem de multiplicar os talentos, irmãos? Você recebeu uma palavra, você tomou posse de uma palavra, Deus te direcionou para uma igreja, Deus tem feito coisas na sua vida. Pastor, eu estou passando por tribulações, glória a Deus por isso, porque Deus está trabalhando no meio da tribulação. Deus continua trabalhando no deserto.
Deus não trabalha só na terra que mana leite e mel, na caminhada do deserto, Deus continua trabalhando. No deserto tem maná, no deserto tem codornizes, no deserto tem água fresca, tem provisão de Deus, no deserto tem nuvem, tem coluna de fogo, no deserto tem presença de Deus também. Aleluia! E é no deserto que nós vamos continuar marchando, caminhando, amados. É no deserto que a gente vai continuar confiando, caminhando e fazendo o que precisa ser feito. Sabe por quê? Porque como povo lá em Êxodo, nós estamos atravessando um deserto. Estamos marchando rumo à terra celestial. Aleluia! Amados, é profundo isto. Nós estamos marchando, cada dia que passa, cada tic-tac do relógio, nós nos aproximamos na terra que mana leite e mel, a glória eterna que está preparada para nós, e nós iremos ouvir: vinde bendito, servo bom e fiel. Eu quero ouvir isso, irmãos, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Aleluia, é isso que eu quero ouvir no último dia. Eu não estou interessado em elogios, em alguém me colocando em evidência. Eu não posso ser movido por alguém estar aprovando o meu ministério ou não. O que eu quero ouvir, amados, é o Senhor dizendo para mim: foste fiel no pouco, aleluia, no muito eu te colocarei. Mas a gente às vezes parte por um caminho de dar desculpas. E uma vez eu ouvi uma frase que dizia: quem quer faz, quem não quer dá desculpas. Eu não tenho talento suficiente. Existem pessoas, olha que desculpinha, existem pessoas mais capacitadas do que eu, então não vou servir em nada. Que isso, amados, Deus escolheu você, amém? Ei, alô, estão me ouvindo? Deus escolheu vocês. Deus escolheu você, meu querido. Zacarias 4:10 vai dizer: não desprezem os pequenos começos. Aleluia. Seja fiel no pouco. O que recebeu 5 talentos recebeu pouco. O que recebeu 2 recebeu pouco. O que recebeu 1 recebeu pouco. E aquele que recebeu 1, o que ele fez? Enterrou. Ele vai me cobrar. Eu não tenho. A desculpa do 1 do que recebeu 1 talento eu tive medo. Em outras palavras eu não tenho talento suficiente, eu não tenho capacidade para fazer isso. Outra desculpa que a gente ouve, talvez seja uma desculpa que você esteja contando para você mesmo: eu não tenho tempo. Na prática, tem tempo para tudo, menos para aquilo que Deus chamou para fazer. Conhece gente assim? Efésios 5, contexto dos versículos 15 e 16 aproveitem ao máximo cada oportunidade. Imagina Deus olhando nos seus olhos e dizendo: filho, filha, aproveite ao máximo cada oportunidade. Não desperdice o seu tempo. Não desperdice o seu tempo. Eita, a gente está vivendo a era do desperdício, amados. O bem mais precioso que a gente tem é o tempo. É mais precioso que dinheiro. Sim ou não? O tempo é mais precioso que o dinheiro, sim ou não? Para quem tem dúvida, eu vou fazer uma pergunta. Você vai ganhar hoje 10 milhões de dólares, não é de reais não. O negócio é chique. 10 milhões de dólares em troca de 20 anos da sua vida. Você vai morrer 20 anos antes do que você morreria por 10 milhões de dólares. Quem trocaria isso?
Irmãos, a vida é preciosa, o tempo é precioso. Jamais eu trocaria por dinheiro algum. Elon Musk podia me oferecer os trilhões. Eu não vou ter a oportunidade de ver meus filhos crescerem? De subir no altar com a estelinha? Que isso, gente? Não tem trilhão que pague o valor que é isso, amados. Então tempo vale mais do que dinheiro. E nós estamos vivendo a era do desperdício de tempo. Meu Deus do céu. Às vezes eu faço uma autorreflexão, porque a palavra bate em mim primeiro, viu? Quanto tempo eu estou perdendo aqui no celular? Outro dia eu baixei um joguinho. Jesus amado. É um negócio tipo aqueles Lego que monta Block Blast. Comecei ali, Lourenço estava jogando, vou jogar com você. Rapaz, eu nem penso para abrir o aplicativo. Quando eu estou vendo, eu já estou jogando lá. E aí quando menos eu vejo, meu Deus, já passou 20 minutos, meia hora, 40 minutos no Block Blast. Está amarrado em nome de Jesus o Block Blast. Aleluia. A gente perde tempo, amados, nas redes sociais com tantas coisas que não nos edificam. E essa parábola nos chama a atenção de que nós temos algo muito mais importante. Nós temos um chamado para cumprir, nós temos talento para multiplicar. Enquanto eu estou no Block Blast, eu estou enterrando talento, sem perceber. E aí chega o final do dia, a gente fala, meu Deus, não tive tempo hoje, Jesus tem misericórdia. Outra, ainda não estou mais preparado. Outra, tenho medo de falhar. Quantas pessoas têm medo de falhar? Né? Medo da avaliação das pessoas. Meu Deus, que loucura é essa? É uma loucura, amados. A gente fica com medo do que as pessoas vão pensar da gente. Pensa um pouquinho. O rei nos entregou uma missão, talentos para multiplicar. Você não está entendendo? O Deus Todo-Poderoso olhou para você e te entregou talentos. Aí você fica com medo do que as pessoas vão dizer. O que o pastor vai dizer? O que as pessoas vão pensar de mim? Vão pensar que eu estou querendo me aparecer aqui. Ei, você está fazendo não é para homens, não, nem para mulheres, é para o rei, aleluia, é para ele. No final nós queremos ouvir, vinde benditos do meu Pai. Fique de pé em nome de Jesus.